Boa tarde a todos os nossos rádio ouvintes da Rádio Cidade 104.9, hoje com Andrei Grave, juntamente eu, Nilvines Moldaner Mendes. Começando então nesse momento Estrela Guia, uma nova semana que se abre diante de você como um caminho de luz, que cada passo seja guiado pela sua força interior, pela fé no que você pode construir e pela certeza de que nada é impossível para um coração determinado. Respire fundo, alinhe seus pensamentos ao que deseja atrair e permita que a vida flua a seu favor. Hoje é o início de novas oportunidades, novos encontros, novas portas. Acredite, o universo trabalha junto com quem não desiste. Que sua semana seja de paz, direção a conquistas. Hoje nós temos um convidado muito especial, o Eleandro. Boa tarde, Eleandro. Boa tarde, Nilvio. Boa tarde, Andrei, aniversariante do dia. Boa tarde a você que nos acompanha pelas plataformas da Rádio Cidade de Ibirubá. Prazer estar novamente a esses microfones e trazendo um pouco da minha história, meu novo projeto de vida que estou também à frente nos últimos meses. E é uma alegria poder estar aqui revendo os amigos e para que a gente possa ter uma tarde abençoada também. E por esse momento eu digo gratidão por estar aqui. Nós que agradecemos o teu sim. E é um imenso prazer tê-lo aqui conosco. E eu que esqueci, de dar os parabéns ao vivo para o Andrei, o nosso diretor da Rádio Cidade, nosso companheiro, e que quando a gente trabalha junto, a gente vira amigos, Então, hoje é nosso amigo. E a gente não está, então, também hoje com o nosso colaborador Cristiano. Um grande abraço para ele, se ele a oportunidade de escutar esse programa. Então, para muitas pessoas que não lhe conhecem muito bem, a gente diz que quase nunca alguém conhece nós bem, Então, é uma trajetória, uma caminhada que todo mundo sabe um pedacinho da nossa história. Mas hoje vamos, então, contar um pouquinho da trajetória do Eleandro. Então, para quem nós está escutando, quem é Eleandro? Eleandro Augusto da Silva, meu filho mais velho de Gilson da Silva e Asta da Silva, lá de Ijuí, interior do município, comunidade chamada Vila Mauá. Me criei lá até os 14 anos e depois, por uns convites e decisões, naquele momento saí para estudar fora, mas tive esses 14 anos com muito aprendizado, muitas vivências lá no interior, como filho de pequeno agricultor que sou, e ainda minhas raízes estão lá, ligadas aos meus pais, que ainda residem naquela localidade, e um abração a eles também neste momento, porque sempre são ouvintes nas postagens que eu compartilho com eles, eles ficam muito orgulhosos, que a gente, como saiu lá daquele interior, fui o primeiro filho a se formar numa graduação superior, tanto dos lados da minha mãe como do lado do meu pai. Isso eu só olho com olhos da gratidão. E depois fui seguindo uma trajetória bem significativa que para muitos jovens do interior, algumas situações que na época eram condições para estudar, era ou particular ou algumas decisões também como convites, como você que é de Selva sabe, que passava os padres, os agentes vocacionais, convidando alguns meninos das localidades para estudarem para padre. E aí, então, por isso que aos 14 anos eu deixei aquela localidade e fui estudar no seminário de Pejuçara, onde fiz o segundo grau. Depois fiz filosofia e teologia. Filosofia em Viamão, teologia em Santo Ângelo. Nós fomos fazendo uma caminhada, uma trajetória dentro dessa linha de estudos, de graduação, com filosofia e habilitação também em história, psicologia e filosofia, podendo hoje eu ser professor nessas áreas. E depois na teologia também a gente teve um aprofundamento mais
ligado às relações que envolvem ao conhecimento do estudo da Bíblia, das questões das doutrinas da Igreja Católica, da visão de Deus dentro da linha teológica. E me formei padre, Nilvio. Então, quem está me ouvindo talvez já escutou essa história, mas quem está pela primeira vez nos assistindo, fui ordenado sacerdote. Até, se fosse amanhã, eu estaria completando 25 anos de sacerdócio, se não tivesse mudado as minhas opções. Então, no dia 18 de novembro de 2000, eu fui ordenado padre. Lá naquele mesmo interior onde fui originário, tem toda uma história lá, por escolher aquele espaço para ser o padre Eliandro naquele dia 18 de novembro de 2000, e durante 13 anos exerci esse ministério sacerdotal, onde que por 6 anos, os 6 primeiros anos, fiquei como pároco em Pejuçara, na paróquia São José. Depois 2 anos liberado para as vocações, juventude e também catequese, morando e residindo em Cruz Alta e atendendo toda a diocese de Cruz Alta. E em 2009 fui designado a vir a Ibirubá, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes. E aqui permaneci como pároco 6 anos à frente da nossa comunidade. E foi uma grande oportunidade naquele momento, né? Que você teve. Eu também vim da colônia, né? Numa vila pequena, e era bem difícil nós poder estudar. Era muito diferente dos dias atuais. E eu sempre digo que essa caminhada do saber, ninguém tira, né? Então, isso fica dentro do ser, dentro da alma, tudo que a gente aprende, né? E a gente tem nossas escolhas, e a gente veio com esse livre-arbítrio, que bom que a gente pode fazer nossas escolhas, e a gente vai indo, e vai mudando as nossas questões e se aperfeiçoando cada vez mais, né? E vi que também você fez várias faculdades depois, mais ainda, né? Continuando sempre a estudar, sempre a querer se aperfeiçoar mais, isso é bem importante. Tive a oportunidade de lhe conhecer, então, quando você esteve aqui nessa paróquia de Lourdes, que a família do meu marido é daqui. Então, nesse momento, eu tive a oportunidade de presenciar várias missas, enfim, acompanhar. E posso dizer que isso está dentro de você, sendo padre, não sendo padre, mas esse coração bom, esse bondoso, ter o poder da palavra, né? Como palestrante também, sei que faz palestras. Isso é bem importante porque, independente do qual é o cargo que a gente esteja aqui na Terra, o importante é a gente ser de bom coração, ter um coração bom. E o que as pessoas hoje estão precisando, muitas vezes, é de uma palavra e de um abraço. E isso a gente pode dar sempre, né, Leandro? Então, eu sei, né, que você é um ser humano maravilhoso. E eu estou muito feliz com a tua presença aqui no programa Momento Estrela Guia. Então, não sabia que você era lá do interior de Juí, né? Teus pais vivos, uma bênção muito grande, né? A gente ter os pais vivos com a gente e eles na nossa escuta. Um grande abraço para vocês. Contando um pouquinho mais da tua história, então, depois, né? Da sua formação e como que foi essa trajetória, assim, de você vir de uma cidade pequena, era novo, né? E ir para o Colégio dos Padres, como se dizia, Colégio, né? dos Padres, seminário. A gente, Nilvio, Andrei sabe que temos um refrão bastante conhecido que diz que a vida é feita de escolhas. Isso. E a gente vai se moldando de acordo com o momento que está, e hoje fui agraciado aqui ao chegar, você me ofereceu uma xícara que diz felicidade vem de dentro, né? Então Deus, quando escolhe a nós como pessoas para seguir um projeto, Ele quer em primeiro lugar que a gente seja feliz, se realize como pessoa. E durante essa caminhada, eu tive muitas dúvidas e foram sempre sendo sanadas, e fui procurando ajuda e recursos. E dentro dessa busca pela felicidade, naquele primeiro momento, naquela ida ao seminário, era um momento de ressignificação daquele menino do interior para uma oportunidade de estudo.
estive durante uma caminhada, sabia de todas os prós e contras da vida sacerdotal, de sim, poder casar ou não poder casar. Não é um segredo que é revelado no último dia de estudo lá na teologia. Você quer ser padre, só tem um detalhe. Eu vou te avisar hoje, nas vésperas da tua ordenação. Tu não pode casar daqui para frente. Não, a gente já entra no seminário sabendo dessa condição. E como humanos que a gente é, naquele primeiro momento a gente pensa que essa vocação é isso para a vida da gente, a vida toda. E naquele momento que eu entrei em crise, quando conheci a minha atual esposa, foi um momento assim de muita dor interna. Eu procurei ajuda, até teve uma comadre que era psicóloga, ela disse assim: por ser teu conhecido, teu amigo, eu não posso te orientar. Eu vou pedir que você entre em contato com uma outra psicóloga aqui de Itapera, até a Pauline, seguidamente falo com ela, parabenizo pelo trabalho excelente que ela faz em Espumoso, mas ela é natural de Itapera e mora lá, e fui fazer uma terapia. E nessa terapia, durante 9 meses, até simbolicamente, os 9 meses significa muito mesmo. E naquele momento, naquele trabalho interior, então, eu optei de pedir dispensa do ministério. Não é uma decisão fácil. Não é uma questão assim fácil de lidar se a gente não tem um acompanhamento, alguém que nos ajude a encontrar e fazer a gente se encontrar como pessoa. Por aqueles 13 primeiros anos, para o Eleandro, eu encontrava a realização naquilo. Mas depois de um certo período, não estava mais me preenchendo somente a questão da vida religiosa. Eu, como ser humano, senti outros chamados, outras interrogações internas. E aí, então, fui fazendo esse discernimento e fui ressignificando a minha vida. Foi uma decisão difícil, mas com coração leve, a mente tranquila e com muita responsabilidade também com uma comunidade que tão bem me acolheu aqui em Ibirubá, que foi a comunidade Nossa Senhora de Lourdes. Tanto é que, para eu comunicar no final de ano, 2013, eu chamei os líderes da igreja aqui de Ibirubá para uma conversa, dizendo: vamos planejar o 2014. Foi ali na sala 7, cheio de lideranças, aquela sala, esperando que o padre fosse encher lá o quadro com as ações, festas dos padroeiros, as questões de formação de catequista, de ministros, ia encher o quadro para o planejamento, o calendário 2014. A primeira coisa, depois da oração, eu cheguei e disse assim: antes de seguir o planejamento, eu preciso dizer uma coisa com vocês. E essa transparência que eu disse naquele dia. A partir de agora, eu estou indo para fora de Ibirubá, para outra cidade, porque eu, a partir de hoje, pedi dispensa, já está aqui a minha carta escrita para o bispo, porque será entregue, mas eu preciso comunicar com toda a transparência, com todo o coração, abrindo meu coração para vocês, e então dizendo que não ia exercer mais o ministério. Um choque para aquelas lideranças que estavam naquela sala 7, um momento assim de bastante emoção, né, que ainda me recordo e ainda fico um pouco emocionado, porque é um sentimento de pertença à comunidade católica. Ainda tenho essa fé, acredito, participo, ajudo, mas não poderia exercer da mesma forma a função como a ministério sacerdotal. Por eu optar, então, pelo casamento, por essa vida a dois, então eu abandonei todas estas, como eu digo nas minhas palestras, né, essa estabilidade financeira de casa, de conforto, de carro, de todas as estruturas que uma paróquia oferece ao pároco, né, para uma grande decisão que modificou toda a minha vida em relação ao constituir família. Então foram períodos que eu agradeço, foram aprendizados, tanto seminário, como aquele momento lá no interior, como depois filosofia, teologia, esses anos de paz, tudo o que eu construí como pessoa que eu sou hoje, devo e agradeço a todo esse meu passado. Ressignificando o meu momento como pessoa humana, o Eleandro, como tu fizesse a pergunta no início. Quem é o Eleandro hoje?
Então, o Eleandro hoje é um pai de família, com 2 filhos maravilhosos. O Francisco está até olhando agora, né? Ele pediu para passar o link, daí eu disse, procura lá, né, que não vai dar tempo. Então, a minha esposa também está ouvindo. Então, o Antônio está tirando a soneca dele, que logo vai para a escolinha. E então, este Leandro é um pai de família, hoje, com uma experiência assim, para trabalhar as questões humanas com muita profundidade. E por isso que, logo após eu pedir dispensa do Ministério, surgiu oportunidades para mim de emprego, de trabalho. E sou grato realmente a Cotribá, que me acolheu durante 11 anos, 224 dias a cargo no setor de comunicação. Então, hoje estou aqui como comunicador, como palestrante, que sempre gostei de falar em público. Não que tive habilidade desde o início. Se fosse a gente olhar, Andrei, né, quando a gente estava na 5ª, 6ª série, a gente tinha o medo, como faz parte, mas a gente vai se treinando, se moldando, estudando, e como a gente vai aperfeiçoando esses momentos da vida, né, recursos que a gente tem e que vai aperfeiçoando. Tanto que a gente treina tanto que logo as pessoas nos enxergam e dizem assim, você tem talento. Mas não sabe quantos medos que a gente passou para enfrentar um microfone, uma câmera, de falar. Então a gente vai treinando até hoje. Então uso esse dom da palavra, as técnicas de comunicação. E então agora, desde setembro deste ano, eu me lancei realmente como palestrante, onde que eu desenvolvo um tema que é tudo a ver com a minha família, a minha história, a minha trajetória, o meu trabalho como sacerdote, o meu trabalho como assessor de comunicação. E eu coloquei um título que eu estou estudando, aprofundando e cada vez mais focando na gratidão, um novo olhar sobre a vida. Então, agora, nesse final de ano, estou apresentando isso para as empresas, porque às vezes as pessoas pensam, né, vamos agradecer no final de ano. E eu estou realmente focando nesse momento para divulgar, mas não quero parar em dezembro. Esse tema, esta visão de mundo, esse reconhecimento deve começar a partir do dia 1º de janeiro também, olhar as coisas e ser grato por tudo aquilo que a gente vai recebendo e fazendo da nossa vida. Depois o Andrei pode colocar novamente aquela trilha sonora enquanto a gente toma um cafezinho, né? Por que eu estou desenvolvendo essa temática? Porque se eu olhar para a minha vida e o Mastermind, para nós, né, Andrei? Ele fez assim, Leandro tem uma história fantástica de vida, diferente de muitas que estão por aqui em torno. E é a partir dessas minhas experiências que eu montei uma palestra com esse olhar da gratidão e trazendo elementos que possam ajudar. E por que gratidão? Porque ela torna as pessoas mais felizes, elas têm menos estresse, têm menos depressão, têm menos burnout, porque elas enxergam o dia a dia com um olhar diferente. Eu digo que a pessoa que tem gratidão, ela vive uma vida leve. Hoje, a gente falando para as pessoas de vida leve, elas meio te olham assim com um olhar assustado. Porque eu sempre digo, não é o mundo, é as pessoas mesmo que acabam olhando só para o negativo, né? Então, acaba olhando de um outro olhar o quanto a gente precisa agradecer a vida e sim olhar para a vida. Escutando a tua história, Leandro, é uma história linda, porque você pegou bem a xícara que diz a felicidade vem de dentro. Você soube no momento certo, né? No momento de uma dificuldade ali na tua trajetória, você se olhar e a gente se colocar em primeiro lugar, porque eu preciso fazer minhas escolhas. Eu não tenho como viver com uma outra pessoa fazendo as escolhas por mim. Eu que tenho que sentir, eu que tenho que olhar para minhas feridas, né? Então eu preciso. É fácil, não é, né, Leandro? Mas eu preciso olhar para minhas feridas. Se eu não estou feliz, eu preciso olhar o que está acontecendo nessa minha trajetória e o que eu preciso largar, o que eu preciso fazer diferente para encontrar a felicidade e viver leve, né, com gratidão, levantando, dormindo com gratidão. E você foi muito feliz, né, quando você conseguiu, mesmo você relatando, nunca é fácil a gente se olhar e olhar
para o que a gente está... Não é que a gente faz errado, mas a gente precisa tomar a decisão, a gente precisa tomar a vida nas mãos e fazer as nossas escolhas. É fácil, não é, né, Leandro? Não é fácil. Mas hoje é pai, né, e tem 2 filhos e está realizado. E quanto você vai ajudar as pessoas, mesmo agora, com o poder da palavra, com as palestras. Tem aqui a letra, eu vou ler, porque se eu colocar a música aqui é capaz da live cair por conta dos direitos autorais. Certo. Mas ela fala assim: só tem louça para lavar quem tem comida no prato. Só paga IPVA quem já conquistou um carro. Só passa a noite ouvindo choro quem teve a bênção de um filho. Só tem que acordar cedo quem tem um emprego. Você já pensou nisso? Começa a ver o copo meio cheio e não meio vazio. Olha para o retrovisor. Tudo que você já passou. Lembra quando você ajoelhou para pedir pelas coisas que hoje você reclamou? Olha para o retrovisor e começa a dar valor. Tem tanta gente com menos que está agradecendo só porque acordou. Nossa, Ela é profunda. É né? profunda. E olha, assim, vou dizer até, e vou até pedir pro Andrei, porque eu sou terapeuta, né? Ele, de repente, não sabe disso. E eu até vou dizer para os meus clientes que têm essa oportunidade de ouvir essa fala, né, dessa música, essa letra, que acho que ela diz tudo, né? Ela diz muito. E, Nilve, tu foi conspiração do universo, talvez, né? Mas eu faz uma semana e pouco que eu vim de Curitiba no Congresso Internacional de Felicidade. Olha ali. Congresso Internacional de Felicidade, onde teve mais de 15 palestras voltadas a esse tema. Sim. E eu acredito que não existe acaso, né? Então, alguma coisa tem a dizer. A Monja Coen, Leandro Carnal, Rossandro, que são referências nacionais em relação à mudança de olhar para a vida, trazendo não esta felicidade, vamos dizer assim, tóxica, né? Que tem que estar aparecendo, motivada pelos likes que tu recebe no dia, se não vou estar deprimido porque ninguém curtiu a minha foto, ninguém faz... Não dentro dessa visão. A felicidade realmente que torna as pessoas melhores, que é comprovado através até o palestrante Tal Ben-Sahar, que é da aula mais procurada de Harvard, estava ali, né? Nós todos com os tradutores em inglês aqui para poder entender o que ele veio trazer lá dos Estados Unidos, onde que pesquisas comprovam que as pessoas que entendem de fazer práticas diárias de gratidão, é a caixinha da gratidão, é o caderno da gratidão, é pensar nas coisas positivas. Tá, mas se eu tive o falecimento de alguém na minha família, como é que eu vou ser grato? Não precisa agradecer a morte dessa pessoa. Agradece o momento, o que foi essa pessoa para si. E isso a gente viu, e como padre eu vi as pessoas agradecendo o que estas pessoas representaram para ela durante a vida. E as coisas negativas que talvez aconteceram, então a gente vê que isso foi e aí uma expressão do Rossano, isso foi nos forjando para a gente ser quem a gente é hoje. Como pessoa que consegue talvez ser mais resiliente porque conseguiu, através de algumas situações que não foram tão boas na vida, mas que hoje eu olho, ressignifico. Acho que tu, como terapeuta, trabalha muito isso. E ele vai nos, então, fazer pessoas melhores, porque eu deixei isso e olho para o passado como uma grande professora. Ou com aquela situação que talvez não foi tão legal, como um grande professor, um grande momento que serviu para aprendizado da minha vida. O que eu aprendi com isso? Essa pergunta, né? O que eu aprendi com isso? E sempre isso vai nos ajudando a ser quem a gente é e melhorar. A gente aprende muito mais na dor do que no amor. Então, sempre quando vem uma dificuldade, eu sempre digo que é para a gente se olhar. O que eu preciso aprender com essa dificuldade? O que eu preciso aprender com essa dor? Né? Por que isso veio para mim? Porque o acaso não existe. Né? Então, tudo tem alguma coisa, porque
Deus esqueceu de mim. Deus nunca esquece de nós. Quem esquece dele, muitas vezes, somos nós. Na nossa trajetória, quando está tudo bem, a gente acaba esquecendo. Então, precisa dar uma chacoalhada na nossa vida. Como que faz? No amor eu não vou olhar, mas na dor, sim. Então, muito aprendizado, né? Muita evolução quando a gente tem coisas a resolver na vida, questões a se olhar, questões a... Então, quanto mais, muitas vezes, a gente sofre ou perde, mais a gente se olha. E essa é a grande história, o grande aprendizado que a gente tem, que ali a gente aprende, ali a gente evolui. E eu sempre tenho a dizer que nós estamos aqui, é um grande passeio. Mas muitas vezes a gente não olha para o que eu vim. Qual é o objetivo? Qual é a minha missão de vida? O que eu posso ajudar nessa minha trajetória? O que eu posso ajudar o meu irmão? Muitas vezes não é lá pegar ele no colo, né? É oferecer o copo d'água e se ele tiver sede, ele vai tomar, né? Exatamente. Não adianta eu tomar por ele, né? Então, dentro dessa nova perspectiva de vida, eu vou ressignificando. E aí eu tenho 2 momentos que eu estou fazendo agora, que é uma mensagem de final de ano para as empresas, uma mensagem que é mais curta, que é lá no local, o espaço de trabalho, ou onde vai ser a confraternização das empresas, que eu estou trabalhando a gratidão, né, dentro de uma mensagem de final de ano, para que a gente agradeça o trabalho, como diz, só tem que levantar cedo quem tem um trabalho. No caso, assim, agradecer esse momento. E vou contando algumas histórias que aconteceu comigo quando eu comecei a bater o ponto ali na cooperativa. Tantos elementos que foram fazendo parte e que eu ressignifiquei. E aí, como a gente começa a olhar para trás, a nossa trajetória, eu me lembrei de um pastor Valdemar, da Igreja Luterana do Brasil, lá de Ijuí, que dava aula de religião na minha escolinha, lá até a 8ª série. Era o professor de religião, um pastor que morava lá na localidade, bem típico das comunidades interior, onde que tem os luteranos, os evangélicos e os católicos, as 3 igrejas que tem lá em Ijuí, onde que eu nasci. E esse pastor dava aula de religião. O meu tio, também muito evangélico, luterano, todas as vezes que nos encontrava, eles gostavam de cantar uma musiquinha que era assim, que talvez você que está nos escutando, que deu uma vivência tanto luterana como católica, damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Então essa marcou a minha história de infância e começo a olhar assim, quantas sutilezas, quantos sinais de gratidão já vinham acompanhando, e que hoje eu vou olhando para o passado e vendo que esse é um fio condutor que veio passando por toda a minha história. Sou grato pela minha infância, sou grato pela minha vida de sacerdote durante aquele período, sou grato pelo período que estava trabalhando como CLT na Cotribá, sou grato agora pelo momento atual, que estou me refazendo, e por isso que eu estava nesse congresso de felicidade, porque quando a gente quer ensinar, a gente primeiro tem que aprender. E ali estão as grandes lideranças desta temática, que a gratidão é também um dos veios mais importantes e um dos mecanismos que a gente pratica para chegar à felicidade tão almejada. Andrei tinha um palestrante lá chamado João Branco, ele é do marketing da do McDonald's, falando assim, a gente tem que encontrar significado naquilo que vai fazendo. Aí muda. Aí quando a gente encontra o significado naquilo que vai fazendo, aquele trabalho, ele muda o jeito de a gente chegar no nosso ambiente de trabalho, porque tem que ser, e a gente pode ser feliz nas horas pagas, não somente nas horas vagas. Ele chamou essa atenção. E aí o que eu tenho que fazer? É ressignificar talvez o espaço. E aí, pesquisa desse professor Tal Ben-Sahar, quando que lá na universidade tinha um call center que fazia pedidos de doações para a universidade, para eles continuar pagando bolsas aos universitários mais carentes. E tinha uma turma assim que fazia durante a tarde
ou durante um período, né, ligava para pessoas. Qual é a primeira reação de quando alguém te liga pedindo doação? Desliga. Desliga. Não quero nem saber dessa história, não quero. Ele pegou esse grupo e dividiu ao meio. Umas pessoas que foram atendidas e que eles chegaram e disseram assim: eu preciso de 15 minutos para ti ir ali fora. Chamaram do call center, foram ali fora e tinha um jovem que era bolsista, carente. E este jovem tinha 15 minutos de agradecimento, de gratidão e muito obrigado. Se não fosse pelo teu trabalho de ligar para as pessoas pedindo doações para essa universidade, eu não teria condições de estar cursando uma cadeira aqui em Harvard. Graças a essas bolsas de estudo que tem devido ao teu serviço de telefone, eu consigo fazer. Muito obrigado. E aí a pessoa voltava e metade não passou por este contato com os bolsistas. Diferença: 200% de aumento na arrecadação para aqueles que ouviram o jovem agradecer o trabalho, que era diferencial, do que aqueles outros que cumpriam tabela no modo automático. Porque elas sentiram, quando ouviram do jovem, olho a olho, lágrimas nos olhos, agradecer aquele serviço que ele fazia, por eles estavam ali, mudou o propósito, fez a diferença. Porque enquanto tu entende o porquê que tu está aqui no telefone ligando, vê as pessoas que tu ajudou, tu muda tua visão, o teu significado de prestar aquele serviço. Por isso, todo trabalho importa. Às vezes nas grandes empresas, nas empresas, a gente tinha que fazer um tour. Vamos trocar. Hoje eu vou ali, você vem aqui, como vocês fazem. Às vezes eu acho fantástico o que a Rádio Cidade faz. Quando eu vejo tá o Andrei aqui, né, presidente do Lions, quando eu vejo tá o Cristiano com a esposa dele, as duas crianças aqui, né, esse trocar de espaço ou de cadeira, e essa dança das cadeiras, seria fantástico se as empresas, e é isso que esses palestrantes e referências mundiais estão fazendo para mudar a questão. Nossos pais, podem ver, eles estavam preocupados em sobreviver. Por isso que era o porão grande, porque eles vieram de carência, guerras, e tinham que guardar os alimentos e tentar sobreviver. Com o passar do tempo, nós já tivemos essas melhoras nas condições de vida. Então, também está se pensando em empregos e trabalhos onde que realmente se tenha mais significado. Então, agora, e esse tal Ben Sahar trabalhou, que ele está comprovando que as pessoas que têm propósito, que têm um ideal maior, são mais alegres, mais felizes. A empresa tem um turnover menor, diminui treinamentos, porque sempre está trocando, não dura quase ninguém, porque eles entendem o propósito. E até está se fazendo em Butão, o país, ou em vez de só PIB, tem o FIB, a Felicidade Interna Bruta. Vendo o que traz de relacionamentos ou vivências, trabalhos, não é só o dinheiro. Nos Estados Unidos foi mostrado nas tabelas que cresceu a questão per capita, crescimento, mas a felicidade manteve até diminuiu. Casos de depressão, ansiedade, burnout aumentaram. Então não é só crescer produto interno bruto, sim, também felicidade interna bruta, que é. E tem uma cooperativa, vou citar aqui, a Sicredi tem o FIC agora, Felicidade Interna do Cooperado, do cooperativismo. Eles estão fazendo um trabalho lá do Mato Grosso, um case de sucesso no Mato Grosso do Sul, que eles estão fazendo entre os colaboradores dele, esses índices para saber o que precisa melhorar para nós termos sentido. Por isso que essas empresas ganham lá. Quais as melhores empresas para se trabalhar? O que eles estão fazendo diferente? Por que aquelas pessoas são diferentes no atendimento, no sorriso, no olhar? Tem algo diferente. Aí tu vai ver, eles estão trabalhando o capital humano, né? A grande força, né? Que é o maior ativo de uma empresa, que são as pessoas. Que são as pessoas. E essas precisam estar diferentes. Precisam estar bem, né? Bem no ambiente de trabalho, mas em primeiro lugar bem consigo mesmo, né? Então, aquelas pessoas, elas voltam a se olhar, elas voltam a se amar. E, automaticamente, quando a gente se ama, as pessoas começam a irradiar esse amor, esse bem-estar,
com os clientes, com os familiares, enfim, porque elas estão se olhando e elas estão plenas, né? Elas não estão lá num quê, porque, que nem você estava falando, que os pessoas ainda que são vivas, que vieram muitas vezes de outros países, né? Enfrentaram guerra, muita dificuldade para sobreviver, elas estão na escassez. E a gente vai herdando, por quê? Por lealdades e por amor. A gente vai herdando isso dos nossos ancestrais e a gente vai carregando coisas que muitas vezes a gente não precisa, mas a gente pode honrar, mas a gente pode fazer diferente. E se não houver, até nas próprias empresas, porque elas também começaram lá de baixo e foram crescendo, elas vão honrando aquilo. E você fazendo diferente, você olhando também para o teu colaborador, ele estando bem, né? Não vai ter mais tanto atestado, ele vai vir trabalhar com um sorriso no rosto. Vai atender bem o cliente que chega. Não, aquele cliente vai voltar, né? Porque ele sempre vai procurar uma solução. Se ele não tem uma solução, mas ele vai dar toda aquela atenção, né? Demonstrar, pelo menos, que ele tentou fazer o melhor por aquele cliente. Ele vai voltar. Então, não se perde cliente, né? E quando a pessoa não está bem, ela não vai conseguir ter esse jogo de cintura, como se diz, essa humildade de escutar, porque ela já não está bem. Ela está de poucas palavras, né? E não está com aquele sorriso no rosto, né? E nem aquele olhar carinhoso com ninguém, né? Não só com o cliente, porque quando a gente não está bem com a gente mesmo, a gente não consegue estar bem com ninguém, né? Então, que maravilha. Já tem mais empresas, né? Hoje estão instalando isso ou um tempinho de relaxado, né, do funcionário. Estão implantando várias coisas assim para olhar mais para o ser humano, e isso é muito bom. Quem está implantando nas empresas vai ter resultados grandiosos ali para frente. Esta é uma ideia que vai sendo, tanto é que Tal Ben-Shahar saiu de Harvard para ir pelo mundo como defensor desta ideia da teoria da felicidade em relação ao trabalho que se exerce. E hoje ele está formando e falando para grandes empresários, grandes donos de multinacionais, de empresas, mostrando quanto isso tem um ROI, um retorno sobre o investimento quase que imediato quando começa a implementar. Algumas empresas aqui, eu tenho conversado agora com a tua ex-colega aqui de entrevistas, né, que é a Márcia Dickel, ela está entrando em algumas empresas, ela tem falado, olha, algumas empresas da nossa região, cooperativas, estão olhando o funcionário como um ser integral. E é isso o grande diferencial do momento, né? Nós temos o Eleandro, que daqui é o Eleandro o pai, é o Eleandro palestrante, a gente traz o ser por todo, não tem como departamentalizar, né? Uma vez se dizia, lá fora tua família, teus problemas, aqui dentro é o profissional. Não. E cada vez mais eles estão notando, a pessoa está por, né, completa aqui, é um ser integral. Então eu tenho atividades familiares, eu tenho atividades profissionais, eu tenho atividades sociais, mas eu sou um ser completo que está aqui, que chega neste espaço, nesse ambiente. Se tu tem um filho que está no hospital essa hora, tu está aqui, mas está certamente com o celular aqui olhando se não tem nada, porque não tem como separar mais. Então, estas questões que estão hoje muito mais em voga. Tanto é que tem uma mudança na legislação, na chamada NR1, que é um tema bem importante, um dia alguém profissional dessa área trazer, mas que estou estudando em relação a isso também, porque as empresas agora vão ter que comprovar que ações estão fazendo para melhorar a questão, diminuir a parte de depressão, ansiedade, burnout, que é o esgotamento mental, tipo assim, a queda dos fortes, né? Aquela queda dos fortes. Porque a pessoa não desiste, eu não vou desistir nunca, eu vou fazer e não vou fazer. E quando vê a pessoa trava, né? Eu dou conta de tudo o tempo todo, e quando vê, dá um pane. Aquele chapo que tu liga o computador, fica aquela coisinha, a bolinha rodeando ali, ó, e não vai para frente nem para trás. Alguns profissionais que estão assim. Eu dou conta. E acaba dando alguns problemas. E esses problemas aí é um grande desencadeia na família, desencadeia no trabalho, ele se sente culpado.
Tem gente que se elogia e se vangloria. Eu faz anos que não tiro férias. Questões que hoje está mudando. Dê tempo para si. Se cuide, se cultive. Né? Seja feliz também no teu e saiba dizer não. Né? Saiba dizer não. Colocar dentro também, dentro né? das perspectivas. E por isso que lá na década de 70 o Brasil ganhou alguns títulos, né? Não só de campeão do mundo, mas de maior acidente de trabalho, que se tinha mortalidade. E aí começou as empresas serem exigidas a usar EPIs, né? Entregar luva, máscara, capacete, cuidar tudo isso. E eu trabalhava como presidente da CIPA aí, da Contribar, por muitos anos, 8 anos, e a gente tinha sempre esse cuidado. E nos últimos anos teve uma mudança. Qual é os EPIs para a saúde mental que a gente tem que cuidar? E aí foi entrando dentro dessas campanhas, né? O Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. Tem que trabalhar essas questões com o ser humano completo, a saúde mental, né, dos nossos colaboradores. Então, tudo isso vem junto numa melhora das pessoas que estão aí e que precisam ser olhadas com todo esse carinho e esse olhar. Então, dentro dessas pequenas, hoje não falei ainda, se tiver oportunidade, não sei quanto tempo, Andrei, tu vai me dizendo, mas o que tem o Eleandro Augusto, palestrante agora, está trazendo para as empresas, para as prefeituras, para os grupos de melhor idade, para grupos que se encontram. Então, eu tenho toda essa trajetória, esse conhecimento de vida e também estudo que foi me aperfeiçoando. Primeiro investimento, então, que eu fiz agora após a saída da cooperativa, pensei, eu preciso ir lá na fonte desses caras que estão falando sobre as teorias da felicidade. E aí fui lá para me preparar melhor ainda para um momento que eu já vinha esporadicamente fazendo, dando alguns treinamentos, palestras, e agora estou focado realmente. Para empresas, às vezes algum empresário que vai fazer essa confraternização de final de ano, a gente vai lá. Eu fui com a Márcia, com o pessoal que ela atende lá em Espumoso, nas empresas, lá no balneário, no dia da confraternização, o churrasqueiro fazendo ali, daí chamaram só para 30 minutos, no meio da natureza, uma mensagem que eu falei sobre gratidão. Eu já agradeço algumas empresas aqui de Ibirubá que também querem fazer na sua confraternização, já me chamaram, por exemplo, aqui, bem concreto, sábado que vem, a Pavi Transportes. No evento deles, lá no espaço de festa deles, o Eleandro vai dar uma mensagem sobre gratidão. É uma mensagem, é uma fala mais breve, mais profunda. E depois tem uma palestra também, que esse tema gratidão, já falei com alguma cooperativa da região, eu achei interessante. Já vai ser para janeiro ou fevereiro, porque a gente não pode parar de agradecer somente nesse Dia Nacional de Ação de Graças, que é dia 30 de novembro, ou somente no final de ano. Agradecer. A gente Sempre vai querer que você traga essa temática para vários momentos e vários grupos aqui dentro da nossa cooperativa em 2026. Então, é uma perspectiva diferente e essa temática eu estou desenvolvendo realmente e me especializando. E que bom quem então valorizou essa tua fala de 30 minutos numa confraternização, porque aquele funcionário ele já vai para casa, ele já vai tomar consciência do que a gente precisa no dia a dia. E com certeza ele já vai voltar ano que vem com uma maior perspectiva de agradecer o próprio emprego, agradecer e não reclamar. Porque muitos estão há anos num trabalho, mas eles nunca pararam para agradecer. Eles sempre pensam como eu estou ganhando pouco, mas nunca pensam assim, mas se eu não tivesse esse emprego. Então, assim, para quem abrir a mente desse funcionário, com certeza ele vai refletir. Não precisa ser muitos minutos, né, Leandro? Mas aquela fala que é intensiva, que é para o funcionário e todos os colaboradores escutarem, eles vão refletir, porque não vem de uma cobrança, né? Não vem de uma cobrança. Não é uma cobrança. De um chefe. É uma fala que é de ser humano para ser humano. Ela é mais escutada, ela é mais valorizada. A pessoa se questiona. E a partir do momento que a pessoa se olha e tem aceitação, é uma cura. Posso ler alguns comentários aqui que Sim. chegam?
Certo, Andrei. Nelson Rainer tá mandando um abraço. A Luana e o Marcos Kohler também. Diz que Casamento você lá é de um 15. grande profissional. Primeiro casamento que eu fiz lá em 15 de novembro. Olha só. Laércio Pave, Eleandro é uma pessoa iluminada com um grande coração. É inspirador ouvir suas palavras. O Paulo Sérgio Vogt, parabéns, Eleandro. Você é uma pessoa do bem. Um abraço. A Miriam Flos Garcia também está batendo palmas. O Leonel Lopes Pereira, boa tarde, meu amigo Eleandro. Sucesso na sua nova trajetória. Um forte abraço. A Noeli Hermes também dá os parabéns pela reflexão. A Rosane Weber Iora, Eleandro, pessoa iluminada, coração gigante, sucesso nessa nova etapa. O Marcos Reinheimer manda um abraço e deseja sucesso. O Jair e a Bernadette Botega deixam a mensagem. Você possui uma imensa sabedoria e um vasto conhecimento que podem ajudar muitas pessoas a perceberem que a felicidade reside dentro de nós. Basta olharmos para dentro e buscarmos essa energia e essa bênção que já temos. Um grande abraço, amigo e compadre Eleandro. Exatamente. Mari Benedetti, oi, que bom te ver, Eleandro. Grande amigo, nos tempos de missões aqui em 15 de novembro. Um abraço, grande pessoa. A Marleide Breitenbach, palavras que nos fazem refletir, viver com gratidão, diz a Marleide. O Jair está acompanhando da Alemanha a entrevista. Sim, está viajando a serviço da Vence Tudo, grande compadre. Margarete Bevilacqua também está acompanhando. O Rogério e a Marisa Oliveira mandam sucesso. Amigão, você é um ser humano extraordinário, merece tudo de melhor. Torcemos muito por você. Abração. Alexandro também manda um abraço aqui para você. O Alexandro Elmute da Silva. Esse é meu irmão aí, lá de Juí, escutando. Tita. O apelido de casa. Ele que me colocou, né? Porque ele não sabia falar. Eleandro é um nome bem difícil para criança. Aí colocou como Tita lá e ficou entre os de casa. Ainda chamam às vezes, né? É Alexandre ou Alexandre? Alessandro a gente chama. Alessandro. Fininho é o apelido dele, então os colegas chamam. E o Elmute? É o vô, meu avô materno. E o Augusto, no caso eu, é do paterno. Alessandro Helmut, da parte do vô, da parte da mãe, né? E o Augusto do parte do pai. Então cada um levou o nome de um vô. A Margarete diz que lembra de quando fez as etapas para catequista no Centro Diocesano e o senhor ia. Que Deus e a Nossa Senhora abençoe o senhor e a sua família. E a Lúcia Marli Conrad Vogt diz que você é um grande ser humano. A Neuza Conrad também diz que é uma pessoa maravilhosa, com uma energia muito boa e que vai ajudar muitas pessoas nessa nova caminhada. Parabéns e sucesso na nova jornada. Esses os comentários aí para o Eleandro, né, e para essa revelação que ele faz hoje aqui para nós da sua missão, né, como palestrante, como comunicador. Muito, muito bem colocado, né, dos rádio ouvintes, que um grande ser humano que nós temos hoje. Uma satisfação de tê-lo aqui no programa Momento Estrela Guia, né? Deixar essas palavras e também podermos, através desse programa, dizer para as pessoas a se olharem, a procurar a felicidade que realmente está dentro delas, né? Não depende do outro, depende de mim, depende somente de cada um. E isso você está levando para a vida de muitas pessoas. Então, é uma grande caminhada, é uma grande conquista. Então, toda a tua trajetória sempre trabalhando junto com os outros, mas mesmo assim você não deixou de buscar o bem para você. E por isso que tem forças hoje para conseguir continuar ajudando pessoas. Então, porque quando a gente está bem, a gente consegue ajudar, e quando a gente não está bem, não. Exatamente. Realmente a gente está nesse novo momento. Estou muito preparado para isso. Eu fiz um treinamento há poucos dias que está dentro dessa linha dos palestrantes profissionais, que a gente às vezes não precisa mais de um curso, precisa de um palco. A gente está, né, devido aos últimos anos, experiências vividas, treinamentos que a gente fez, onde que até
O Andrei foi meu colega e instrutor, e a gente vai aprendendo técnicas, jeitos, formas de trazer. E o que a gente aprendeu com isso? O que eu aprendi com isso? Então é isso que eu quero levar agora nas minhas palestras para as empresas, grupos, cooperativas, aquilo que eu trago da minha vida, que eu aprendi, que pode tornar as pessoas um colaborador melhor, que se encontrar, porque crises existem momentos, e como a gente agora vai ressignificar isso para olhar de forma diferente para aquele no meu passado, aquela situação talvez difícil que aconteceu, mas que moldou e forjou para eu ser quem eu sou hoje. Isso quer dizer, então, a gratidão, ela dá significado ao passado, ela dá paz para o presente, e ela dá uma visão diferente para o futuro quando a gente usar esse novo óculos, que eu digo, né, o olhar da gratidão. Nós ficamos, às vezes, teimando, né, de quem precisa usar óculos não quer usar, e fica, né, depois com dificuldade de ler as letras, de ler aquelas palavras, mas que coisa boa quando eu mudo a minha perspectiva. Que diferença que faz quando eu boto as lentes da gratidão por aquilo que eu passei. Então, ontem, né, Andrei, quando tu me acionaste, eu pensei, aqui é uma oportunidade também de eu trazer esse novo momento, que podia estar cheio de dedos, não, orar, domingo de noite, Andrei me mandando mensagem. Eu só fiz uma prática que estou exercitando, gratidão, gratidão, gratidão. Pelo momento, pela oportunidade que surgiu, e que agora a gente está aqui realmente para dizer a você, meu amigo de longa data daqui de Birubá e região, a gente está muito firme no propósito de ajudar pessoas, de ter e ser um diferencial na vida, porque a gente pode ser esquecido, né, naquilo que falou, mas a gente não vai ser esquecido daquilo que fez essas pessoas sentirem. E é isso que eu vou trabalhar muito forte nas empresas, nessa mensagem de final de ano, que eu ainda tenho algumas datas vagas. Se alguém quiser me acionar, o pessoal da rádio tem aqui meu contato, posso depois também deixar para vocês. E para ano que vem, né, que a gente tem esse grande projeto realmente de sair pelo mundo, sair tive nesse Congresso da Felicidade contato com pessoas de outros estados aqui do Brasil, e que a gente foi trocando, e as demandas são semelhantes em todas as empresas, organizações, e a gente quer trazer pessoas com histórias, né, grandiosas, e que podem trazer um grande aprendizado aqui para a nossa equipe de trabalho. Então, obrigado pela oportunidade, gratidão a vocês que me deram este momento aqui, esse espaço valioso. Aliás, essa frase que o Leandro falou agora, ela é atribuída a Maya Angelou. As pessoas podem não lembrar exatamente o que você fez ou o que você disse, mas elas sempre lembrarão como você as fez sentir. Isso é tanto para o bem quanto para o mal, né, Leandro? E a gente percebe isso, né, porque nós, recuperando as nossas memórias, a gente não lembra exatamente o que aquela pessoa que nos fez mal falou para nós, ou o que ela fez para nós exatamente, mas que ela nos fez sentir mal, a gente lembra. E o contrário também. Aquela pessoa que nos fez sentir muito bem, muito feliz, né, muito seguro, muito alegre, a gente lembra do sentimento, não lembra muitas vezes do que foi falado, né? Isso vai se perdendo na memória, mas a gente lembra do sentimento. E isso é o que fica. E eu quero realmente que sintam gratidão após as minhas palavras, após meus exemplos que eu vou trazendo e elementos que eu fui vivendo, porque o que conecta nós são as nossas histórias, nossas vivências, nossos momentos que marcaram profundamente. E isso é muito valioso, que nem o Andrei acabou de falar. As pessoas muitas vezes pensam só no que eu fiz, né? Eu não fiz nada de errado, mas o que eu emanei, o que eu desejei, o que eu falei, isso também tem grande valia. Então, cuidado um pouco com o que a gente emana para o nosso irmão, somos todos irmãos aqui perante a Deus. Então, agradecer. Quando a gente começa a agradecer tudo que vem, as coisas acontecem, parece que elas vêm ao teu encontro, você nem precisa ir ao encontro
de muitas oportunidades, né, Leandro? As coisas começam a surgir, porque quando eu agradeço a minha vida, eu agradeço tudo que eu já conquistei, eu não preciso ficar procurando. E também nenhum trabalho é pesado, né? Todo trabalho feito com amor, ele é leve. Então, você nunca está ali olhando o relógio para o tempo passar. Então, é que as pessoas avaliem um pouco esse sentimento e trocam esse olhar. E não é tão difícil assim, né? Por mais pessoas procurando dar uma palavra de paz, de amor, de acolhimento, de gratidão, mostrar também um pouco o caminho para a vida, como que a vida pode ser mais leve. Então, por mais oportunidades assim, que o Eleandro vai trazer para nós, né? Também vou tentar conseguir mais contatos para você conseguir fechar esse ano de 2025 com essas palavras e colocar para mais, ter essa oportunidade de palco para levar para mais pessoas, que Exatamente. vai fazer toda a diferença em todo o nosso, não só Ibirubá, toda a região. Eu sei que o Eleandro também, se deixar, ele toca alguma coisa aí no violão, Pois é, eu estava né? pedindo e isso é muito bom. É uma surpresa ou a palestra não tem ainda violão? Tem o violão, tem músicas, tem séries de histórias bem marcantes, tem violão junto, tem interatividade, né, técnicas, por isso que eu acho fantástico quando a gente vai trazendo esses elementos que passou para usar na forma que agora a gente tem de pessoas que estão ali, que são atividades assertivas para aquele grupo, avaliando também o momento. Então, essa pós em dinâmica de grupos me deu um conhecimento de causa assim, bem importante também, para, às vezes, até tem que ajustar o roteiro por causa que o grupo foi para um outro lado, para poder, então, na sensibilidade do palestrante ou do orador, já conduzir por uma forma diferente. Ela tem um roteiro, sim, tem violão, tem playback, tem história, tem vídeos. Então, é dois momentos mesmo. O momento da mensagem, que é no ambiente, então nós vamos botar data show. Isso eu já vi. No dia o cara tá lá, a chopeira tá ali esperando só a homenagem, né, para liberar a bebida. Então vai ser o Eleandro, voz e violão e mensagem. E a palestra, sim, essa que é com mais profundidade, que é com mais formativa, essa sim realmente também tem o violão, mas aí tem slide, tem histórias, tem vídeos bem interessantes para desenvolver essa temática da gratidão. Interessante, eu acho lindo quando a pessoa sai da zona de conforto, e o Leandro já saiu várias vezes da zona de conforto aí, né, Leandro? Os desafios, a gente vai olhando para o momento, vai se ressignificando, né? Até tem uma frase que eu compartilhei há poucos dias no meu Instagram, né, que Deus, ele não remenda a tenda, né? Ele vai e destrói para que, tipo, tu tem que se mexer daqui, agora tu não tem mais o como se cobrir, se fechar e se ficar dependente escolha, né? dessa tendinha aqui. Nós não vamos remendar, vamos destruir. Tu vai ter que dar um novo jeito para a sua história, para a sua vida, para um novo momento. E é Deus falando para a gente, né? Deus nos agindo e nos dando oportunidades. E é só gratidão pelo momento que a gente está vivendo. Tenho, assim, muita fé nisso, boto fé nisso. Ontem tinha eu boto fé nos jovens aí no Rio Grande do Sul. Então, boto fé no meu projeto também, porque a gente precisa, em primeiro lugar, acreditar. E eu sou um grande entusiasta nesse sentido, né? Que o Murilo Rosa deu a última palestra, um domingo de noite, às 7 horas da noite, Murilo Rosa, falando a força do entusiasmo, né? Como isso nos motiva, e como também, além da Alice Bastos Neves, que estava lá conosco, falando sobre o ressignificar, né? Ela tantas histórias que passou. E assim está o Eleandro também trazendo as suas histórias para poder contagiar outras pessoas na nossa região, nosso estado, até fora, como a gente agora está querendo alçar voos para mais longe. Falar em entusiasmo, aqui tem a frase do Napoleão Hill, que diz: o entusiasmo é a maior força da alma, conserva
e nunca te faltará poder para conseguires o que desejas. Essa é uma frase atribuída a Napoleão Hill, que dá aí subsídio ao Mastermind, que o Leandro citou agora há pouco, né? Esse treinamento fantástico aí para quem deseja se desenvolver também. E o Napoleão Hill tem os 17 princípios, né? As 17 leis do sucesso que ele traz também nas suas obras aí. Então, tudo isso é uma soma de fatores, Leandro, que faz com que a gente busque um pouquinho de base em cada área da nossa vida para formar aquilo que a gente precisa, que é uma aliança, né? Uma aliança, primeiro com nós mesmos, né? Fazer com que a gente entenda que é capaz. Esse é o primeiro gatilho que a gente precisa acionar, né? Ou tirar da nossa mente aquele medo do julgamento, né? E isso eu vi que o Leandro fez várias vezes na vida dele, né? Ele foi julgado, ele foi muitas vezes colocado, né, em alguma conversa que não foi tão abonadora assim da sua conduta, mas isso para ele não fez diferença. O que fazia diferença é o que vinha sendo falado dentro do coração. E quando a gente se move através desses princípios que estão muito íntimos lá dentro, a gente não dá bola para o que o mundo vai falar de mal contra a gente só segue, né? Segue e vai. A Nilce Schumacher também deixa um abraço para você aqui, diz que você é um amigo querido e vai progredir muito, é inteligente e competente, e te manda os parabéns. A Margarete Bevilacqua também manda os parabéns, diz que você disse lindas palavras, uma reflexão. Não tem como esquecer das palestras que o senhor vinha a Cruz Alta na Paróquia Divino Espírito Santo Catedral. Falava sobre família, aquilo foi muito gratificante. A Norma Franceschetti também manda sucesso para você. A Diama Dalabrida também está batendo palmas e o Rafael Henrique Bandeira bate palmas aqui para você, Leandro. Que bom, né? Nós temos amigos, referências aí, todos de outras caminhadas também, outras mais recentes, amigos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Isso é gratificante também porque a gente vai se moldando e tendo hoje grandes referências. E eu, quando aquele momento que estive aqui em Birubá para pedir este momento novo que eu ia estar assumindo, esta franqueza que eu trabalhei aqui em Ibirubá para aquele momento, para as lideranças, me possibilitou tantas portas abertas, né? E famílias acolhedoras que eram amigos do Eleandro, né? Não só do padre, mas sim do Eleandro como pessoa, e que ainda mantém as portas abertas das suas casas, aquele abraço carinhoso, afetuoso, da mesma forma como antes. Então não era como se diz na Igreja Católica, pela batina, mas sim pela pessoa que estava ali. Nós até dentro dessa dinâmica de palestra, eu conto que quando nós somos uma autoridade, tem todas essas regalias e tem seguranças, né? E as referências que são em cidades menores, como também 15 de Novembro, Ibirubá, né? Tudo que começava com P era uma autoridade, né? Era o professor, era o policial, é o prefeito, é o padre, é o pastor, né? Então, todos esses com P eram as referências em cidades pequenas. E no momento que tu abre mão desta referência, desta autoridade, fica o Eleandro, são pessoas que são hoje, que estão batendo palma ainda por acreditar e serem amigos realmente do Eleandro Augusto da Silva, filho da Dona Assa, do seu Gilson, irmão do Alessandro, da Elisandra, que ainda está aqui morando e escolheu o Ibirubá realmente para morar. Porque eu podia ter ido para outros municípios, mas fui tão bem acolhido a este chão. Hoje meus filhos estão nas escolas municipais aqui do município, convivendo felizes aqui. Quando vem ontem a celebração, os meninos, é a nossa igreja, essas convivências aqui em Ibirubá que nos acolheu tão bem, né? Que fazem que a gente se sinta bem. A minha esposa também hoje trabalha como assistente administrativa na prefeitura, ali no postão de saúde, também muito acolhida e agraciada por residir nós dois de outros municípios tão bem acolhidos aqui em Ibirubá, que a gente sabe que
como diz o Francisco, é a terra da pitanga. O meu gurizinho de 2 anos passa na frente do pódio, ó a pitanga, ó a pitanga. Então, as referências que estes meninos hoje têm aqui de Ibirubá, que a gente agradece de coração realmente, tantas famílias que nos receberam e nos adotaram aqui nesta cidade. Mas eu acho que tudo que vale é o ser, é a pessoa, é a alma da pessoa, né? Claro, sempre vem, que nem o senhor disse, um padre, um prefeito, mas atrás desse padre, do prefeito, do pastor, do professor, sempre tem a pessoa, o ser. Então, um merecimento seu de ser bem acolhido em Ibirubá não poderia ser diferente. Você também faz o teu trabalho em todas as áreas que já fez ou vai fazer, eu tenho certeza que coloca a alma, né? Então, coloca todo o teu esforço, toda a tua força interior, e isso é muito importante, por mais pessoas assim. Vou fazer propaganda para você, né? Então, quem nos está escutando e precisa de alguém para dizer umas palavras que faça toda a diferença no profissionalismo, né? Da entrega também dos funcionários, que eu vejo muitas pessoas falar que não tem muita entrega. Então, vamos fazer uma fala, né, na confraternização da empresa, para a gente conseguir, de passo a passo, né, numa caminhada, mudar esses funcionários, essa alegria do trabalho, essa gratidão pelo que estão conquistando. E daí é o Eleandro que pode ajudar nessa fala, na confraternização, no momento mais aconchegante, mais caloroso, né? Então, podem entrar até em contato comigo, com a rádio. A gente pode também deixar o teu contato, né, Leandro? Logo Sim, atrás ali. Isso. Pode deixar logo na sequência aí. Estou à disposição. Andrei, gratidão pelos teus anos de vida, teu aniversário hoje. Obrigado. Por dar esta oportunidade para mim estar aqui. Nilvio também. Gratidão ao P de 15 de novembro, que é o prefeito, Marcos, que também está de aniversário, mas que foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade, porque foi quando a secretária de Educação de 15 de novembro entrou em contato comigo, a Maide, ela disse assim: Eliane, só vou pedir autorização do prefeito Marcos para tu atuar aqui como palestrante no dia do educador, dia 14 de outubro. E aí, então, disse, pode perguntar, porque o Marcos também, a gente fez o mesmo curso, a gente está na mesma pegada de querer fazer um mundo melhor, e ele, a gente está muito contente com ele como prefeito lá, mais um diferencial na Mastermind, né? Mas também amigo de longa data e que conhece a minha trajetória e que assinou embaixo quando a Mind foi pedir essa autorização para eu ser a minha primeira palestra após sair ali da cooperativa. Foi o Marcos, aí de 15 de novembro, que me deu a oportunidade e que hoje está de aniversário, e os parabéns para ele também. Legal. As verdades têm um valor inestimável, e assim como elas têm esse valor, a gente pode comparar com um diamante. E um diamante, como todos sabem, tem um grande valor, mas se a gente pegar esse diamante e atirar no rosto de uma pessoa, ele vai machucar o rosto dessa pessoa, e essa pessoa não vai gostar daquilo que foi feito. Assim são as verdades. A gente precisa entregá-las de uma forma cordial, carinhosa, envoltas em seda, se for possível, e não jogá-las na cara das pessoas, para que, assim como os diamantes, elas não machuquem e que aquela pessoa receba essa verdade como algo que tem um grande valor. Então, essa foi uma das mensagens que o Eleandro gravou na sua trajetória e que hoje fazem ele ser essa pessoa extremamente carinhosa, respeitosa e admirada por todos aqui. Prova disso são as dezenas e dezenas de participações, comentários, curtidas que tivemos aqui na nossa transmissão ao vivo. Então, mais uma vez, gratidão, Leandro, pela tua participação, de grande valia, com certeza, para todo quem nos está assistindo e escutando pela rádio, pelo Facebook, também pelo canal do YouTube. Gratidão. Começamos a nossa semana, como eu sempre gosto, com o pé direito, né? E muito mais preparados, com muito mais luz e muito mais gratidão. E parabéns novamente, então, para o Andrei, que ele também tenha muita luz,
muita saúde nessa caminhada e que possa estar do nosso lado aqui por várias e várias semanas. Exatamente. Muito obrigado, gratidão. E que fique esta mensagem, né? Quanto mais a gente agradece, mais as bênçãos descem sobre nós. Então, muito obrigado a todos e uma boa tarde, uma excelente semana. Quem já conquistou um carro, só passa a noite ouvindo